Boa tarde aos amigos e mais informação sobre essas ricas novidades que traz para você uma riqueza de conhecimento, irmão, capaz de transformar a sua vida. Você tem que conhecer esse conhecimento e colocar ele em prática. Isso mesmo. É muito fácil e simples. E você tem que vir para essa cidade para você estabelecer. Ah, mas eu estou conhecendo aí daqui de onde eu me encontro. Não adianta você conhecer e não pôr ele em prática. Você tem que ativar ele na prática. Porque ele vai moldar você num sentido natural de um personagem exclusivo para obedecer a Deus. Então, para que você obedeça a esse Deus, é preciso você se envolver com esse conhecimento e colocar ele em prática. E a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Esses dois mandamentos que você vai colocar ele em prática. E aí você vai fazer acontecer essas maravilhas. Isso mesmo. Fazer acontecer essas maravilhas. Porque você vai obedecer o Deus verdadeiro. Esse é o grande diferencial, irmão, em relação aos atuais crentes aí que querem obedecer a Bíblia, usando mandamentos e preceitos de homens. E aí, eles colocam o homem como Deus, dizendo ser Deus. E aí você passa a crer no homem achando ser Deus. Então a sua fé é corrompida justamente por meio de um ensinamento corrompido, tirado da Bíblia. E uma outra coisa que é possível você identificar a fraude na personificação desse Deus falso está nos conselhos do homem tirado da Bíblia, e ele estabelece a sua própria ordem dizendo ser Deus. E para que ele faça isso, ele usa regra escrita pelos próprios homens na Bíblia, não regra escrita pelo próprio Deus. Isso mesmo que eu falei. Você deve levar em conta isso aí. As regras que os homens dão para você da Bíblia, que foi escrita pelo próprio homem, eles fazem uma parceria com o homem, não com Deus. Para você fazer uma parceria com Deus e obedecer às regras escritas pelo próprio Deus, você tem que priorizar os dois primeiros mandamentos. Isso mesmo, os dois primeiros mandamentos, que foram escritos pelo próprio Deus, não por homem, pelo próprio dedo de Deus. Então aí que está o segredo e o diferencial, que faz toda a diferença. E aí, quando você adota a conduta de obedecer a Deus, os escritos do próprio Deus, você se separa da ordem do homem. Porque eu não vou dar o conselho para você de escrito de homem, e sim escrito de Deus. Em outras palavras, não sou eu, porque eu não fiz parceria com o homem para lhe orientar a obedecer a Deus. A minha parceria foi com o próprio Deus, vinculada aos dois primeiros mandamentos. Se como eu me explico isso, como eu posso explicar para você que essa minha parceria é com Deus, não com o homem? Quando eu decido dar para você regras da Bíblia escrita pelo próprio Deus, não regra da Bíblia escrita por homens.
Ah, mas esses aí que escreveram a Bíblia são homens de Deus, mas não é Deus, irmão. Não é Deus. Eles são homens de Deus, mas não são Deus. Você não pode personificar um homem, irmão, pecador, dizendo ser Deus. O único homem que você pode personificar aí como Deus é Jesus Cristo, porque ele não tem pecado. Ele não pecou. Mas homem pecador, você não pode misturar com Deus, irmão. Deus não se mistura com pecador. Então, você tem que usar esse diferencial para personificar sua fé em Deus. No Deus puro e santo. Não no Deus impuro. E o Deus puro e santo que eu apresento para você, as regras são os 2 primeiros mandamentos. Amar a Deus e amar o seu próximo. E aí, a partir daí, você passa a obedecer a Deus verdadeiramente. E você passa a ter regras vinda do próprio Deus, identificando assim uma verdadeira religião. Quando você identifica uma verdadeira religião, irmão, naturalmente você identifica as falsas religiões. Isso mesmo que eu falei. Quando você identifica uma verdadeira religião, naturalmente você identifica as falsas religiões. Então não tem como, irmão, você identificar a verdadeira religião e não apresentar as falsas. Você tem que apresentar, você tem que deixar bem claro o que é de Deus e o que não é. O que é obedecer a Deus e o que não é obedecer. O desespero daqueles que sobrevivem de enganar as pessoas, irmão, está justamente aí. É que eles usam a máscara, a farsa, o engano, inclusive a disciplina enganosa, fraudulenta, para enganar as pessoas, para iludir as pessoas. E aí, quando você se deixa assim enganado, você também é iludido. Então, irmão, a partir do momento, hoje, por exemplo, aconteceu um caso comigo ali, eu vendendo feijão, o cara mandou colocar um quilo de feijão para ele, é R$7 o quilo. Eu digo, pode arredondar os 10? Ele disse, pode. Aí ele pegou, pagou o feijão, R$10. Aí depois que ele pagou o feijão, ele pediu mais meio quilo de fava. E é mais R$10. Aí eu coloquei a fava para ele. Ele não pagou a fava, só pagou o feijão. Aí ele saiu. A princípio ele conseguiu me enganar, né? Ele conseguiu fazer com que eu ficasse no meu subconsciente que aqueles R$10 era da fava e do feijão, mas ele comprou R$20, não foi 10. Aí depois eu identifiquei que aqueles R$10 que ele deu, ele pagou só o feijão. Aí eu procurei ele, digo, ó, irmão, você pagou só o feijão, a fava você não pagou. Não, eu paguei. Não pagou, irmão, só deu R$10. Você mandou colocar o feijão, pagou, e depois que você pagou o feijão, você mandou colocar a fava. E a fava você não pagou. Aí você que ficou assim mesmo. Quer dizer, ele conseguiu aí me enganar em R$10, comprou 20, pagou só 10. Quer dizer, não conseguiu enganar porque ele não conseguiu dilubriar eu, ou seja, ele não conseguiu convencer no meu subconsciente que ele tinha pago a fava e o feijão. E aí eu tomei o prejuízo de R$10, mas só que ele não conseguiu me enganar. Esse é o grande diferencial. Então, quando as pessoas que se dão bem em cima de você, que geralmente isso aí vem dos ricos, os ricos, eles só crescem na base da falcatrua. Os ricos brasileiros, eles só crescem metendo a mão no bolso do pobre. Isso mesmo.
E aí, no momento que ele faz isso para você, que ele consegue te empobrecer, e você se deixa se enganar por isso, e não consegue identificar a fraude, o erro, o engano, ele consegue ganhar de você. No caso, aquele rapaz lá que comprou R$20 e pagou só 10. Ele ganhou R$10 de mim, mas só que ele não conseguiu me enganar. Ele não conseguiu convencer eu que ele tinha me pago R$20, não somente 10. Quando ele pagou só 10. Para não arrumar confusão, eu digo, tá bom, a fábrica fica de graça por você. Mas que você comprou foi 20 e pagou só 10. Não foi não. E aí foi embora. Então é dessa maneira, irmão, que essas pessoas que são bem-sucedidas dos negócios conseguem crescer. Isso mesmo, é dando golpe, passando para trás as pessoas. No Brasil isso aí é tradição, irmão. É o espírito de falcatrua, de engano, de golpista que há nas pessoas.